Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valdinei Cardoso. Estamos aqui para resolver mais um exercício de cálculo. Então, esse exercício nós vamos falar de cálculo 1 do tema limites. Muito bem, então, como primeiro exemplo aqui de limites, nós temos a seguinte situação. Primeiramente, nós vamos ver o enunciado aqui do nosso exercício, que é calcule os limites. E aí nós vamos começar pelos tipos de limite mais simples, mais fácil de se calcular, e nos próximos vídeos nós vamos aumentando o nível de dificuldade. Então esse nosso primeiro exemplo aí, nós temos a situação que diz o seguinte: limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Então, o que a gente vai fazer? Não é possível substituir o 2 no lugar do x, porque senão nós teríamos uma divisão por zero. Então, qual que é a alternativa que nós temos que fazer? Nós temos que tentar simplificar esta expressão algébrica antes de calcular o limite. Então, para fazer a simplificação, nós vamos pensar o seguinte: como que eu fatoro essa expressão? Essa expressão ela é uma diferença de dois quadrados. Isso pode ser escrito como x² menos 2², que dá 4. Então, diferença de dois quadrados. Como que a gente escreve a diferença de dois quadrados? Então, vamos colocar o limite x tendendo a 2. Então, a diferença de dois quadrados, nós vamos escrever a fatoração. Então, seria a raiz do primeiro termo, depois raiz do segundo termo, do numerador, que seria x e 2. E aí os sinais, mais e menos, porque daí na multiplicação, quando você multiplica mais com menos, você chega em menos, que seria o x² menos 2. Muito bem, e agora? Temos uma multiplicação, então nós podemos simplificar o denominador com esse termo x menos 2 ali da multiplicação. Fazendo isso, então, nós vamos ficar, vai sobrar quem só? Só o x mais 2. Então, limite de x tendendo a 2, x mais 2. Isso é possível de calcular. Você pode substituir o 2 no lugar do x. Então, o resultado do limite seria 4. Então, esse é um caso de limite onde nós, para calcular o limite, tivemos que usar a fatoração. Vamos a um outro exemplo agora. Limite de x tendendo a 1 da raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 1. Novamente, nesse caso, não é possível calcular o limite direto. Se você for tentar calcular direto, vai dar uma divisão por zero, né? Substituir o 1 do x, o 1 do limite, né? No lugar do x. Então não dá para calcular direto. Sendo assim, o que a gente vai fazer? Na letra A, nós fatoramos. E na letra B? Bom, na letra B não dá para fatorar. Então não tem como fatorar esse termo que está no numerador. Então o que nós temos que fazer? Nesse caso, quando tem uma raiz, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado
desse termo que tem a raiz. No caso conjugado, seria o termo igual ao que está no numerador, só com um sinal truncado. No lugar do sinal de menos, a gente põe o sinal de mais. E aí repete o restante dos termos e, continuando o cálculo do limite, nós vamos fazer o quê? A distributiva. Vamos fazer a distributiva ali, ó. X, raiz de x multiplica por raiz de x e por 1. E o menos 1 também multiplica por raiz de x e por 1. Fazendo raiz de x vezes raiz de x, depois raiz de x vezes 1, que dá raiz de x vezes menos 1, que dá menos raiz de x, e menos 1 vezes mais 1, né, que dá menos 1, faz jogo de sinal. No denominador, nós não vamos multiplicar, ainda vamos só colocar ali dentro do parêntese os dois termos, porque depois facilita na hora de se fazer as simplificações. Continuando a escrita, x tendendo a 1, limite de x tendendo a 1, aí vamos ver ali, ó, raiz de x vezes raiz de x ao quadrado. Né? Mantém a raiz, multiplica o x pelo x. Simplifica os termos que têm sinais contrários, vai sobrar o menos 1. Tudo isso dividido, vamos repetir o denominador. Pessoal, isso. Então, em cima vai ficar limite de x tendendo a 1. Simplificou o 2 com a raiz, x menos 1, sobre x menos 1, que multiplica raiz de x mais 1. Simplificando, x menos 1, com o x menos 1 que está multiplicando embaixo. Então, limite de x tendendo a 1 sobre raiz de x mais 1. Fazendo a simplificação, vamos calcular o limite. Agora não tem nenhum problema aí de substituir o x por 1. Então, calculando o limite, a raiz de 1 é 1, então 1 sobre 2 seria o resultado desse limite. Ok? Vamos para o próximo. Caso você ainda não se inscreveu no nosso canal e quiser receber mais exercícios de cálculo, álgebra linear, né? É só se inscrever aí que a gente está postando toda semana, segunda, quarta e sexta, tem novas postagens de diversos assuntos aí. Se você tiver um assunto, você pode colocar aí pra gente também nos comentários, né? Ou entrar em contato por nossas redes sociais. Nesse caso, novamente, vamos fazer o quê? Vamos fatorar limite de x tendendo a menos 1. O x à quarta pode ser escrito como x ao quadrado. 1 pode ser escrito como 1 ao quadrado. Embaixo, x quadrado menos 1. Em cima, novamente, nós temos uma diferença de dois quadrados. Bom, como nós temos essa diferença de dois quadrados, vamos fatorar. Então, seria a raiz do primeiro menos a raiz do segundo, ou mais, né? Também poderia ser. Depois, a raiz do primeiro termo, que está no numerador, vezes a raiz, mais a raiz do segundo. Repete x quadrado menos 1. Como tem a multiplicação em cima, nós podemos simplificar, né? X quadrado menos 1. Ok? Então, ó, tem um que é positivo, outro é negativo. Por que que tem um positivo e negativo? Porque daí quando faz o mais com menos, vai dar menos na multiplicação. Ok? E aqui nós temos as raízes, né? As raízes, por isso que é diferente de dois quadrados. As raízes é que foram lá dentro do parêntese. Perfeito. Simplificando o numerador e o denominador, os termos iguais, e que em cima está multiplicando, o que vai sobrar? Então agora já pode calcular, não tem nenhum problema, né, de fazer a substituição do menos 1 ao quadrado.
1 mais 1. Então, o resultado do limite seria 2. Ok? Muito bem, pessoal. Então, agradecemos aí a participação de vocês, a acompanhar o nosso vídeo, né? E caso você queira receber mais vídeos de cálculo, é só se inscrever em nosso canal que a gente está sempre postando aí novos vídeos. Grande abraço e sucesso aí para vocês!